Muitas pessoas se perguntam se existem registros egípcios antigos que retratam o êxodo, as pragas no Egito e também a libertação do povo hebreu de semitas saindo do território egípcio. E a verdade é que sim, existem alguns documentos que aparentemente apresentam aí evidências arqueológicas antigas. Neste vídeo eu quero mostrar para todos vocês o famoso papiro de Ipuwer, ou simplesmente papiro de Ippur, onde vai falar a respeito de pragas no Egito e a libertação de escravos saindo do Egito. Portanto, fiquem com mais este vídeo do canal. O evento mais marcante do livro do Êxodo, sem sombra de dúvidas, é a libertação do povo de Israel da terra do Egito com as 10 pragas ali sobre os egípcios e também ali com a abertura do Mar Vermelho. Muitas cronologias já foram propostas aí para simplesmente datarem o êxodo e a saída dos hebreus do Egito. Entre elas, a mais famosa está aí sendo datada de 1290 a.C., porém essa ideia ela cai por conta de que essa ideia ela não é mais aceita totalmente, visto que existem outras ideias mais focadas no texto bíblico e basicamente por conta também de descobertas arqueológicas que já mostram Israel em 1200 a.C. no território de Canaã, já ali naquela terra. A cronologia biblicamente mais correta para datar o Êxodo, sem sombra de dúvidas, é o Êxodo quando ele é datado a partir da metade do século XIV a.C., isto é, há 3.450 anos atrás. Existe um papiro antigo chamado de papiro de Ipuwer, que é um antigo papiro hierático em escrita egípcia hierática, feito aí aproximadamente aí da 19ª dinastia do Egito, quando ele foi feito, e agora mantido aí em Rijksmuseum van Ouderten, em Leiden, Holanda. Esse papiro contém as admoestações de Ipuwer, é uma obra literária incompleta, cuja composição é motivo de debate. O papiro de Ipuwer é o papiro mais polêmico de todos, na minha visão, visto que ele apresenta aí algumas pragas do Egito e também apresenta outras coisas relacionadas ao êxodo, como por exemplo a saída aí de escravos fugindo e o rio Nilo sendo transformado em sangue, entre várias outras coisas extremamente interessantes que estão inteiramente ligadas com o livro de Êxodo. A descoberta foi durante a primeira metade do século XIX. Muitos artefatos egípcios antigos foram descobertos no Egito por estudiosos ou comerciantes que tentavam obter lucro rápido. O papiro Ipuwer foi descoberto por esses comerciantes não profissionais que venderam a Giovanni Anastassi, que serviu como cônsul no Egito para a Suécia e a Noruega. Em 1828, Anastassi vendeu o papiro ao governo holandês. Mas agora falando a respeito do papiro de Ipuwer, que na verdade é um poema, o nome Ipuwer é um nome muito típico aí na 18ª dinastia e também anterior à 18ª dinastia, 1850 a.C. a 1450 a.C., ou seja, o nome de Ipuwer é muito comum no Egito na época aí do Êxodo, numa cronologia mais correta. No texto de Ipuwer reclama que o mundo virou de cabeça para baixo, uma mulher que não tinha uma única caixa agora possui móveis, uma garota que costumava olhar para seu rosto na água agora tem um espelho, enquanto o homem outrora rico agora está em trapos. Ele exige que o Senhor de tudo, um título que é aplicado aí ao rei e também ao deus Sol Ra, destrua seus inimigos e se lembre de seus deveres religiosos. Isso reflete muito aí a época do Êxodo, visto que na época do Êxodo, na época da saída dos israelitas do Egito, os egípcios, muitos deles se revoltaram contra as suas divindades, pois elas não faziam nada em meio a tantas e tantas pragas. Logo após, isso é seguido por uma descrição vivida de desordens. Não há mais respeito pela lei, e até mesmo o enterro do rei dentro da pirâmide foi profanado.
a história continua com a lembrança de dias melhores, até que termina abruptamente devido à parte final ausente do papiro. É provável que o poema tenha concluído com uma resposta do Senhor de tudo, ou profetizando a vinda de um rei poderoso que restauraria a ordem. Mais à frente eu estarei lendo mais algumas coisas referentes aí ao papiro de Ipuwer. Mas agora falando a respeito de uma discussão que existe a respeito desse papiro. O papiro de Ipuwer foi datado não antes da 19ª dinastia, isto é, por volta de 1250 a.C., ou seja, o papiro foi feito em 1250 a.C. e poderia aí, segundo os especialistas, refletir a um passado mais distante. Muitos colocam a um passado muito, mas muito distante, porém simplesmente referir aí a uma dinastia egípcia anterior, aí provavelmente datando de 1800 a.C., é totalmente improvável, visto que estaria muito antigo, sendo que a obra foi feita em 1250, ou seja, isso pode realmente estar se referindo a uma época antiga, mas não a época tão antiga como muitos propõem. Agora falando a respeito do papiro de Ipuwer e o livro do Êxodo. O Ipuwer tem sido frequentemente apresentado na literatura popular como uma confirmação do relato bíblico do Êxodo, principalmente por causa de sua declaração de que o rio é sangue, o rio Nilo se transformou em sangue, e suas frequentes referências a servos escravos fugindo e saindo do Egito. A maioria dos estudiosos não concorda que o papiro de Ipuwer se retrate ou esteja retratando aí o período do Êxodo e as pragas do Egito descritas no livro do Êxodo aí da Bíblia Sagrada. Porém, muitos desses estudiosos, arqueólogos e egiptólogos, eles sempre vão dizer isso por conta que o período aí do Êxodo, na visão aí geralmente tradicional, está totalmente equivocado. E esta visão é de que o Êxodo aconteceu na época de Ramsés II, só que o faraó da época de Moisés, o faraó que lutou contra Deus, as pragas, desafiou Moisés e ao Senhor, na verdade não foi Ramsés II, mas sim Tutmoses III e também seu pai Tutmoses II. Tutmoses II foi o faraó que mandou matar os bebês e Tutmoses III aquele que enfrentou Moisés e a Deus e as pragas do Egito. Mas agora lendo um pouco a respeito do papiro de Ipuwer, exclusivamente para todos vocês aqui, e fazendo uma comparação com o Êxodo de Moisés, estarei lendo agora várias passagens aqui do pergaminho aí, do papiro de Ipuwer, com o livro do Êxodo em comparação. Aproveitem aí tudo, pois realmente é uma prova da existência do Êxodo. Papiro de Ipuwer. A praga está por toda a região, sangue em toda parte. Certamente o Nilo inunda, mas não querem arar para ele. Certamente foram enterrados muitos mortos no rio. A corrente está como uma tumba. Certamente o rio está ensanguentado, e quando se vai beber dele, passam longe as pessoas, desejando água por conta do odor. Essa é a nossa água, essa é a nossa felicidade. O que faremos a respeito? Tudo são ruínas. Agora, em comparação, o livro do Êxodo, capítulo 7, verso 20, capítulo 7, verso 21 e também o verso 24. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio Nilo. Papiro de Ipuwer. Certamente as palavras mágicas e encantamentos foram descobertos nas câmaras sagradas. Os encantamentos e feitiços, os encantamentos eram ineficazes porque são repetidos pelas pessoas. Agora, Êxodo capítulo 8, verso 18 ao 19. Também os magos e feiticeiros fizeram assim como seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. Reparem a parte da praga dos piolhos, refletindo aí os poderes dos magos e feiticeiros, perdendo aí a sua eficácia, porque não conseguiam ali fazer piolhos, até tentaram e quase conseguiram, mas no final das contas não conseguiram. Mas continuando, papiro de Ipuwer. Certamente portões, colunas e paredes são consumidos pelo fogo, a casa real inteira está sem os seus servos e escravos. Ela tinha a cevada e o trigo, os pássaros e os peixes tiveram roupas brancas, e linho bom, cobre e azeites. Os habitantes dos pântanos possuem proteções.
A pessoa se alimenta da erva arrastada pela água. Para as aves não se encontra grão, nem erva. A cevada apareceu em todas as estradas. Certamente o que podia ser visto ontem desapareceu. A terra está abandonada por causa da esterilidade e igualmente o corte de linho. Agora reparem a semelhança gritante com a praga da saraiva de fogo que caiu do céu, descrita em Êxodo capítulo 9, verso 23, 24, 25, 26, também os versos 31 a 32 e também capítulo 10, no verso 15. E fogo desceu à terra, havia saraiva e fogo misturado. Repare que a semelhança é gritante com o papiro de Ipuer, quando vai dizer que as colunas, os portões e as paredes são consumidos pelo fogo. Continuando, a saraiva feriu toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Repare mais uma vez que no papiro de Ipuer fala a respeito da falta da cevada, do trigo, dos pássaros, dos peixes, e também vai falar a respeito que a pessoa estava se alimentando ali da erva arrastada pela água para as aves que não conseguiam encontrar grão. Repare a semelhança extremamente gritante com o livro de Êxodo. Continuando a leitura de Êxodo, somente na terra de Goshen, isto é, pântanos do delta do Nilo, onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva. O linho e a cevada foram danificados porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor, mas não foram danificados. O trigo e o centeio, porque não estavam crescidos. Nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. Repare mais uma vez a semelhança quando o papiro de Ipuer vai dizer que a cevada pereceu em todas as estradas e que vai dizer também que não podia ser visto nada do que era visto ontem e que a terra estava abandonada por causa da esterilidade aí de tudo que eles viam. Continuando com o papiro de Ipuer, certamente todos os rebanhos de cabras têm os corações chorando, os gados reclamam por causa do estado da terra, e da mesma maneira os rebanhos vagaram sem pastores. Os rebanhos vão desorteados, e nenhum homem pode reuni-los, cada um tenta trazer os que foram marcados com o seu nome. Agora no livro do Êxodo, capítulo 9, verso 3, também o verso 19 e verso 21. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma pestilência muito grave. Manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, porque sobre todo homem e animal que se acharam no campo e não se recolherem à casa, cairá a saraiva e morrerão. Mas aquele que não se importava com a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. O papiro de Ipuer também vai falar que o dia não amanheceu. O papiro de Ipuer vai dizer, não amanheceu o dia, e isso contrasta com o Êxodo capítulo 10, verso 22, onde vai dizer, houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Agora a respeito da praga dos primogênitos descrita no papiro de Ipuer. Ipuer vai dizer o seguinte, certamente os filhos dos grandes são lançados contra a parede, certamente as crianças dos grandes foram abandonadas nas ruas, certamente as pessoas foram reduzindo em população, e quem põe o seu irmão na terra encontra-se em todo lugar, e um gemido que há pela terra misturado com lamentações é ouvido. Agora repare a semelhança gritante do livro do Êxodo com o relato do papiro de Ipuer, Êxodo 12, 29. Feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Repare a semelhança aí do grande clamor com o grande gemido misturado com lamentações, que é exatamente o que o livro do Êxodo vai dizer a respeito da morte dos primogênitos. Agora, por último, eu vou citar algo muito interessante. No papiro de Ipuer é descrito certamente ouro, lápis azul, prata, turquesa, cornalina e bronze é colocado no pescoço das escravas. Isso contrasta com Êxodo capítulo 12, verso 35 e 36. E pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestidos, de modo que estes lhe davam o que pedia e despojavam aos egípcios.
A opinião do doutor e professor Peter Ackermans, da Universidade de Leiden, na Holanda, o papiro de Ipuwer está sim de acordo com as pragas do Êxodo e faz uma referência aí muito forte ao livro escrito por Moisés. Segundo a opinião do professor Peter Ackermans, aí da Universidade de Leiden, na Holanda, muito provavelmente o texto de Ipuwer pode ser uma cópia de um diário da época do Êxodo encontrado em alguma biblioteca da época ou na casa de um bibliotecário, uma vez que os egípcios adoravam Thoth e tratavam a história e a literatura como uma adoração aos deuses, tendo que manter assim a fidelidade ao escrito. O papiro de Ipuwer, portanto, por ser datado de 1250 a.C., é uma cópia aí de um texto mais antigo da época de 1444, aí a época do Êxodo, onde aconteceu todas as pragas do Egito, ou 1447, visto que o nome Ipuwer é um nome comum na 18ª dinastia. A minha humilde e sincera opinião a respeito do papiro de Ipuwer, na minha opinião, o papiro de Ipuwer é uma prova cabal da existência do êxodo, das pragas no Egito e uma relíquia arqueológica aí da egiptologia que prova sim a existência de Moisés e das pragas do Egito. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui e fiquem todos com Elohim.